Vamos falar de futebol? Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 3, esse novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí Liga dos Campeões da Europa. Vamos falar também sobre Sauditão. Temos rodada completa aí de Sauditão e também alguns jogos aí pingados nos campeonatos internacionais, como por exemplo Copa da Inglaterra. Tivemos um jogo ontem e também do Campeonato Holandês, jogo atrasado. Vamos falar sobre tudo isso, muito mais só isso que teve. Volta aí na sexta-feira os demais campeonatos, beleza? Vamos para a tela aí então, tá aberto aqui no Sauditão, tava dando uma olhada aqui nos jogos do Saudito, tá aí então, os jogos de ontem, né, do Campeonato Saudito. Al Shabab e Al Najan Saudi 0-0. O Al Fateh perdeu para o Al Kaloud por 5-2. Tivemos ali o Al Ahly Saudi, né? 4-1 em cima do Al Khaled. E o Al-Qadod Clube joga hoje aí contra o Al-Raed. Então tivemos esses três jogos aí do campeonato saudito, né? A páginazinha tá dando uma travadinha aqui, mas já voltou, né? Então, três jogos de ontem, apenas duas vitórias do Al-Ahly Saudi contra o Al-Khaled, né? E também do Al-Qadod em cima do Al-Fateh. A do Al-Qadod foi importante porque foi fora de casa, né? Aí temos aqui do Al-Khalud Clube, como eu mencionei no começo, hoje meio-dia, né? E 30 teremos contra o Rawid esse jogo. Às 2h30 da tarde tem Darkan e Al Nasser, com Cristiano Ronaldo em campo, né? Teremos Al-Tifaq e Neon, também jogos das 2h30 da tarde. Então, mais três jogos hoje e mais três jogos amanhã pelo Sauditão. Temos amanhã Al Tal e Al Nazan, Al Razan. Teremos Al Hilal contra o Al Feia e o Al Qazid contra o Al Ittihad. São os jogos aí do Sauditão. Vamos aqui, ó, de campeonato holandês, a Eredivisie. Teremos um jogo atrasado hoje. O AZ contra o Excelsior. Jogaço aí, atrasado pela 16ª rodada. O horário é às 2h45 da tarde, tá? E aí retorna aí no sábado o campeonato holandês, assim como os demais campeonatos, que volta na sexta, dia 23 ou dia 24 no sábado, né? Por exemplo, a Premier só retorna geralmente no sábado, né? Mas o alemão, o português, o francês e outros campeonatos retornam aí na sexta-feira. Vamos aqui falar agora de Copa da Inglaterra, né? Tivemos um jogo ontem e o jogo foi esse aqui, ó, do Salford contra o Sidon Toy. Salford City venceu aí por 3-2, né? Jogaço aí de 5 gols, pesado, né? E o Salford passa aí de fase, então tá tudo definido agora, dia 13 retorna aí a Copa da Inglaterra na quarta rodada. Ainda temos, ó, muito jogo aqui pela Copa da Inglaterra, enquanto algumas Copas aí já estão em reta final, né? Tem umas que estão nas quartas, outras nas oitavas, outra nas semi. A Copa da Inglaterra ainda tem muita Copa pela frente. Vamos agora aqui, guerreiro, de Liga dos Campeões da UEFA, né? Vamos aqui de Liga dos Campeões da UEFA, tá aí na tela para você. Jogos de ontem, né? Ontem tivemos o Kairat perdendo para o Clube Bruges, né? 4-1. 4-1 foi o resultado. Grande vitória aí do Clube Bruges em cima do Kairat fora de casa. E quem diria aí, Bodo Glimt meteu 3-1 em cima do City, né? O que está acontecendo aí com a equipe Blue da Inglaterra, né? 3-1 tomou aí do Bodo Glimt. O Tottenham bateu o Borussia por 2-0. Ajax bateu o Villarreal fora de casa. 2-1 foi o resultado aí para o Ajax. O Olympiacos bateu o Leverkusen por 2-0. Os times alemão aqui, todos eles parece que perderam, né? Pelo menos aqui o Borussia e o Leverkusen perderam pelo mesmo placar 2-0. Quem perdeu também foi o PSG, né? A equipe aí do português, que é técnico lá do PSG, agora me fugiu o nome, né, dele. Acabou perdendo aí por 2-1 para o Sport de Portugal, né?
A Internazionale, a equipe italiana perdeu por 3-1. Real Madrid meteu 6-1 no Mônaco, né? Sem dó e piedade, né? 6-1. Aí temos aqui, ó, Copenhague e Napoli ficaram no 1-1. E aí a gente vai observar aqui os jogos de hoje e amanhã pela Liga dos Campeões. Vamos lá então, vou falar aqui, ó. Galatasaray e Atlético de Madrid, às 2h45, é hoje esse jogo. Karabakh e Eintracht Frankfurt no mesmo horário. Então, dois jogos de 2h45. 5 da tarde teremos mais um jogo. Teremos aí Olympique e Liverpool. Esse jogo aqui vai ser interessante. No mesmo horário tem Slavia Praha contra o Barcelona. Tem também o Newcastle contra o PSV. A Juventus de Turim enfrenta o Benfica. Chelsea contra o Pafos. E o Bayern contra o União. Aí, para fechar os jogos, não tem jogo amanhã, né? Eu tinha falado que tinha, mas não vai ter. Amanhã tem, aliás, hoje ainda, né? Às 17 tem Atalanta e Atlético Bilbao. Jogaço aí. E esse vai ser o último jogo aí da Liga dos Campeões. E aí ela retorna na oitava rodada no dia 28 do 1. No longínquo dia 28 do 1. Teremos a última rodada da fase de grupos e quem passou, passou, né? Quem não passou, não passa mais. Então nós teremos aí essa fase pela Liga dos Campeões. Só para você ter uma ideia, vamos aqui na classificação da Liga dos Campeões, né? Quem está sendo classificado até agora, né? São esses clubes aí, ó. Garganta aqui deu uma travadinha. Até o número 24 aqui escapa, né? Ou seja, o Clube Bruges teve essa vitória espetacular. Mas é no desespero, né? Para ver se classifica aí na última rodada. Karabakh também, que ainda joga, precisa vencer para chegar a 10 e entrar na zona de classificação. O Eintracht, coitado, tá por aqui. O Atlético Bilbao, o Ajax, que venceu também, tá em situação difícil. Então nós temos bons clubes aí fora da zona de classificação. Benfica e vários outros clubes aí. Aí amanhã, guerreiro, nós temos Liga Europa, né? Tá aí na tela para você, Liga Europa. Se liga só na partida, né? Da Liga Europa. Tô com uma alergia aqui que tá me deixando ruim, né? Freiburg e Tel Aviv, né? Freiburg e Tel Aviv, 2h45 da tarde. Bologna e Celtic, também no mesmo horário. Eu acho que vai ser tudo aqui no mesmo horário, né? Aí temos o Malmo contra o Estrela Vermelha, Young Boys contra o Lyon, o Brann contra o Midland, Feyenoord contra o Sturm, o PAOK contra o Betis, o Pisen contra o Porto, o Fenerbahçe contra o Aston Villa e teremos aí o Braga contra o Nottingham Forest. Tô aqui que já mudou o horário, né? Fenerbahçe e Aston Villa, o último jogo das 2h45. O Braga contra o Nottingham Forest já é 5 da tarde, né? Aí nós teremos ainda Dinamo e FCSB, Utrecht joga aí contra o Racing Genk às 17. Ferencváros contra o Panathinaikos, o Nice contra o Glowenge, o Roma pega o Stuttgart, o RB Salzburgo contra o Basileia
E aí teremos Roma contra Stuttgart, já falei. Celta de Vigo e LOSC e o Rangers contra o Ludogorets. Então, esses aí são os jogos, né, da Liga Europa, que acontece amanhã. Vamos aqui de Copinha. Hoje tem um jogo aí da Copinha e amanhã tem o outro, né? Teremos Grêmio e Cruzeiro às 21h30 na Copinha e amanhã São Paulo e Ibrachina. Ibrachina aí que eliminou o Palmeiras, né? Palmeiras eliminado aí pelo Ibrachina. Ibrachina joga amanhã contra o São Paulo no mesmo horário, 21h30, né? Falando em Palmeiras, a seleção do Novo Horizontino meteu 4-0 no Verdão, né? 4-0, jogo ontem, né? O único jogo de ontem do Paulista. E hoje a gente vai trazer aí os jogos, né, que acontecem hoje e amanhã aqui, né, para você. Então vamos lá. Ontem tivemos Palmeiras 0, Novo Horizontino 4 pelo Paulistão. Que tacada aí. O jogador do Palmeiras até pediu desculpa, né, na entrevista coletiva, mas o vexame já estava feito, né? Então vamos aí de Noroeste e Capivariano. Jogo bem interessante, 7 da noite esse jogo aí. Teremos São Paulo e Portuguesa às 19h30. Às 8 da noite tem Mirassol e Bragantino, esse aí é um jogão, né? E para fechar os jogos de hoje, teremos Ponte Preta e São Bernardo às 21h30. Amanhã tem Santos e Corinthians, Velo Clube e Guarani, Botafogo de Ribeirão contra o Primavera, são jogos aí do Paulistão. Já pelo Carioca, vamos ver aqui os jogos de hoje. Hoje tem Maricá e Bangu, Botafogo e Volta Redonda. Esse do Maricá às 17, o Botafogo joga às 19 contra o Volta Redonda. E tem o Flamengo e o Vasco em campo, né? Jogaço aí às 21h30, Flamengo e Vasco, primeiro clássico. E o Flamengo parece que vai com o time reserva, corre risco de rebaixamento aí no Carioca, né? O que que você acha disso, Guerreiro? Coloca aí nos comentários. Já nos jogos de amanhã tem Madureira e Sampaio Corrêa às 17. Às 19 tem Boa Vista e Portuguesa e Nova Iguaçu e Fluminense às 21h30. Vamos aqui de Campeonato Mineiro. Hoje tem Betim e o RT. Betim e o RT. Cadê? Tá aqui, ó. Jogaço aí, Betim e o RT às 18h30. Às 19 tem Pouso Alegre e Atletique. Tem também Tombense e Norte às 19. Às 20 horas tem Uberlândia e Itabirito. O único jogo de amanhã é do Cruzeiro e Democrata. Mas hoje ainda tem aí América Mineiro e Atlético Mineiro, clássico mineiro aí para você. Esse jogo é às 21h30. Vamos aqui de Gauchão. Gauchão tá assim, ó. Jogos de hoje tem São Luís e Novo Hamburgo. O Internacional e o Inter SM também joga. Todas as duas equipes no mesmo horário, né? Tanto o jogo do São Luís como o do Internacional é às 19 horas. Às 21h30 tem Avenida Ipiranga e tem Guarani e Grêmio. São os jogos de hoje aí do Campeonato Gaúcho. Amanhã ficou Juventude e Caxias, São José e Monson. O Juventude e o Caxias joga às 19 e o Monson joga às 21h30. Vamos aqui de mais o Campeonato Paranaense. Hoje tem jogo, né? Tá aí na tela, guerreiro.
Ontem tivemos Andraus Brasil e Londrina e o Andraus tomou de 6-1 do Londrina, né? Grande partida aí para o Londrina. Já o Azures bateu o Atlético Paranaense por 2-1 e o Galo Maringá perdeu para o Maringá por 4-1. Então você viu aí a pancada, né, do Londrina em cima do Andraus e a derrota aí do Atlético Paranaense. Já hoje nós temos Foz do Iguaçu e Cianorte às 18h30. O Operário enfrenta o Cascavel às 20 e o Curitiba pega a São Joséense às 20h30. Esse aí é os jogos do Campeonato Paranaense. No Cearense também teremos partida, tá aqui na tela para você, guerreiro. Alergia que tá pegado, guerreiro, tá pegado. Aí vamos aqui, ó, Floresta e Iguatu, às 21h30, Tirol, também no mesmo horário contra o Ceará. E amanhã ficou dois jogos, Quixadá e Ferroviária, às 8h30. No mesmo horário tem Horizonte e Fortaleza, pelo campeonato cearense, né? Vamos aqui de Pernambucano, tem Vitória das Tabocas, que joga hoje, contra o Maguari. Esse jogo é às 4 da tarde. 7 da noite tem esporte e decisão. E também teremos aí Retrô e Santa Cruz às 21h30. Amanhã ficou Jaguar e Náutico. Campeonato Catarinense, guerreiro. Tá aí na tela para você. Rodada de hoje, né, do Catarinense. Primeira fase. Hoje tem Joinville e Carlos Senalques às 19 horas. Esse jogaço, né? Às 20 horas tem Brusque e Santa Catarina. Às 21h30 tem Avaí e Chapecoense. Amanhã ficou Marcílio Dias e Barra. O Concórdia também joga contra o Figueira e o Camboriú joga contra o Criciúma. Fechando aí a rodada do Catarinense, jogos de hoje e amanhã. Campeonato Potiguar, só no sábado. Então a gente vai pular ele, né? Só sábado aí o Campeonato Potiguar. Vamos trazer então aqui Campeonato Mato Grossense, jogos de hoje, né? Para você. Tá aí, ó. Ontem tivemos Operário VG contra União Rondonópolis, ficou 0-0, único jogo. E hoje tem Operário e Chapada às 20, né? No mesmo horário tem Luverdense e Mixto. Cuiabá e Sport Sinop joga às 20h30. Para fechar amanhã tem Primavera e Nova Mutum. Primavera é o atual campeão, né? Primavera Atlético. Vamos aqui de Maranhense, né? Terra do reggae aqui no Brasil, né? Vamos aqui, ó. Tá na tela aí para você, guerreiro. Hoje, né, tem Tuntum Imperatriz, Motoclube Sampaio Correia, além de Maranhão e ITZ Esporte. Amanhã ficou o Luminense e o IAP. Esses jogos são às 4 da tarde e 7h30 da noite. Vamos aqui de Goiano, na tela para você, Campeonato Goiano, jogos de hoje. Então tá aqui, guerreiro, ó. Anapolina e Craque, Jataiense e Atlético Goianiense. Esses jogos aí são 6h30 e 7h30. O Iumas joga amanhã contra o Anápolis, Vila Nova pega a Aparecidense também amanhã, Goiás e Oeste ainda não está definido o horário, e o ABCAT joga só no sábado contra o Goiatuba. Vamos fechar aqui com o Baiano e o Tocantinense, né? Acho que o Tocantinense é só no final de semana. Vou trazer logo ele aqui, só para você ficar ligado, né? Tá aí Campeonato Tocantinense só no sábado. Então vamos fechar aqui com o Baiano, né? Campeonato Baiano, cadê ele? Tá aqui, ó. Bahia meteu 5-1 no Barcelona. O Vitória joga hoje contra a Juazeirense às 7h15. 7h15 tem Bahia de Feira e Porto Esporte Clube. E amanhã ficou aí Jequié e Atlético da Bahia. Já Jacuipense e o Galícia joga no sábado, guerreiro. Então fechou. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Vai me perdoando aí pela
pela alergia, gripe, né? Que tá aqui prejudicando o nosso vídeo. Por esse vídeo, então, é isso, guerreiro. Abraço, valeu e fui. Fui.